Você está agora no canal Repensar, com Paulo César. Olá, eu sou Paulo César, pastor e psicólogo. Você agora está no podcast do canal Repensar. Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão em relação à arma mais poderosa do mundo. E essa arma, ela funciona também como um antídoto, funciona como um remédio, como uma cura, como uma solução de um problema. Ela é usada para diversos benefícios. E essa palavra ela é pequena, mas o seu poder de ação é como se fosse 10.000 bombas atômicas. É a única ferramenta que nós temos que pode nos trazer soluções verdadeiramente eficazes. Mas poucas pessoas a praticam. E pessoas acham que às vezes o fato de se elevar a um lugar alto, como vamos subir a um monte, e achando que está mais próximo do céu, vai alcançar esse ser sobrenatural chamado Deus. E aí eu vou lhe dizer o seguinte: em Tiago 5,16 nos diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então nós notamos que nesse versículo a importância que se é o fato da oração. Orar quer dizer conversar e agir. E ela tem um poder estrondoso. Ela muda vidas, ela salva vidas, ela cura aleijado, ela faz cego ver, ela restaura relacionamentos, ela te livra da morte, ela cura a doença, ela ressuscita mortos. A oração é um poder em que nós temos em nossas mãos, dentro do nosso convívio, em que deveria ser uma prática cotidiana, de todos os dias. E infelizmente eu vejo que muitas pessoas buscam essa ferramenta, buscam esse tratamento, buscam a solução para os seus problemas só quando é afetado por eles, quando as pessoas estão vivendo situações totalmente agravantes. E nós vamos perceber que ao longo dos anos, desses milhares de anos que a Terra existe, o primeiro homem a falar com Deus foi Adão, depois Abel, e por aí diante nós vemos Abraão, vemos Josué, vemos Davi, assistimos diversos homens como Daniel, homem de oração, em que eles poderiam estar até aprisionados, mas com uma proteção divina. E o poder da oração, ela nos faz fazer uma reflexão em relação à nossa própria vida. Por que eu oro tão pouco? Por que eu busco tão pouco a presença de um ser divino que só nos ouve quando o próprio versículo diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos? São ligadas e direcionadas a pessoas que realmente praticam e têm um senso de justiça equilibrado, têm um caráter reto, pessoas que têm uma fé inabalável. E eu vejo que tem um versículo que diz que bem-aventurados foram os que viram e creram, mas muito mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque é difícil as pessoas terem uma verdadeira noção desse fato de ser ou não ser verdadeira. As pessoas
acreditam que Deus pode ressuscitar mortos, que Deus pode curar cego, que Deus pode fazer o aleijado andar, mas muitas das vezes não crê que Deus pode restaurar um casamento que por um bom longo tempo ele esteve em evidência de risco. Só se esqueceram de um fato, que diante de uma autoridade eclesiástica foi ali prometido se viver em determinadas situações da vida, na morte, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. E aí eu lhe pergunto, você usa a sua fé ou você pratica a sua oração só no momento da dificuldade? Os momentos de alegria, das conquistas, das bênçãos recebidas, elas não merecem uma oração, uma dedicação, um tempo maior por tua parte? Porque que adianta subir um monte se a sua oração não for sincera? Talvez no particular do seu quarto, a oração faça muito mais sentido, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus diz que antes mesmo que nós venhamos a pedir qualquer coisa, Ele já sabe que nós necessitamos. Tanto que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso quer dizer que o fato dele já saber, dele ter vindo à Terra com o propósito de nos resgatar a comunhão com o Pai, ele era um exemplo de ser terreno, que ali ele estava como homem, sabendo ser Deus, mas uma das coisas que Jesus mais nos ensinou e mais praticou durante aqueles 3 últimos anos, o qual estava se preparando para servir de sacrifício por cada um de nós, ele esteve muitas vezes em oração. Ele subia lá para o Monte das Oliveiras e ali ele conversava com o Pai. Percebemos também que Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele também praticava o seu ato de oração. Por que faziam isso? Justamente pela fé, porque só tem sentido de orar, de pedir, de acreditar, aquele que tem uma fé, aquele que verdadeiramente tem fé em Deus. Então, quando você precisa de uma porta de emprego, o que você faz? Você vai para o joelho e coloca ali a sua necessidade, o seu desejo de querer conquistar essa vaga de trabalho. Mas será que quando você está vivendo suas tribulações, enquanto você está em relacionamentos, amizades conjugais, amizades de trabalho, você continua praticando com a mesma intensidade as orações? Pois a oração é a única eficácia que realmente coisas sobrenaturais irão acontecer, porque às vezes nós nos perdemos na ilusão de que algo queira que aconteça, mas a sua fé não é suficiente para que você se coloque diante de Deus para acreditar, para receber as bênçãos que vêm através da oração. O mundo não caminha para um final feliz. Pelo contrário, o mundo jaz do maligno. Para que servem as minhas orações? Justamente para me dar condições de batalhar, de vencer as minhas dificuldades. As orações que devem ser feitas é para buscar as coisas que vêm do alto. E o que pode vir do alto que não seja um controle de domínio próprio, de saber frear a língua, de poder
resistir ao diabo para que ele fuja de vós? Será que nós temos realmente crido o suficiente para saber se Deus realmente vai ouvir as nossas orações? Então eu desafio a você, que se você tem algo que seja muito necessário, que haja uma intervenção divina, eu desafio você a praticar uma oração com toda a sinceridade que possa existir no seu ser, para poder descobrir se realmente Deus age na sua vida. Então fica aqui a dica para que você possa usar esta ferramenta, possa usar esse antídoto, você possa usar esse santo prático, né, da oração, para saber se realmente está de acordo com aquilo que você tem no seu coração, para medir o tamanho de sua fé, para que você possa realmente sentir o poder do quanto vale uma oração de um justo. Fica aqui a dica, como já dissemos aí em diversos outros podcasts, em que precisando de um atendimento psicológico necessário, de uma oração, que você possa buscar através do canal Repensar, pois existem vários colegas que podem nos ajudar ou possa te ajudar. Fica a dica, que você tenha uma semana abençoada, pratique a oração. Não deixe de agradecer a Deus pelo pão que está à sua mesa, por ser perfeito, por não ter problemas, e que esses problemas, mediante as ações das orações, são muito maiores. Não diga a Deus o tamanho do teu problema, diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. Fica aqui um abraço e um beijo.